Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 20. Vamos falar sobre esse homem que era fiel a Deus e não tem nada melhor do que ser fiel ao Senhor. Deus sabe como retribuir a nossa fidelidade. Não é da nossa maneira, também não é no nosso tempo, mas é do jeito dele. Então, eu queria que você abrisse o livro de 2 Crônicas. Não, 2 Crônicas. Eu falei Reis? Vocês erraram, vocês ouviram errado. Aleluia. É 2 Reis, né? Meu Deus. É só para perceber se vocês estão ligados. Vocês vão ficar ligados na palavra, já percebi. 2 Reis, 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 18. Aleluia. E diz assim: e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados, vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Verso 18: não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amém, igreja? Que palavra encorajadora, que palavra poderosa. O que estava acontecendo aqui? Estamos falando de um homem chamado Josafá, que era rei de Judá. E o capítulo 18 diz que esse homem tinha riquezas e glória em abundância, jamais enfrentou uma guerra, porque ele era fiel a Deus. Sua fidelidade atraía a prosperidade e a proteção de Deus. Quem acredita que fidelidade atrai as bênçãos do Senhor? A Bíblia diz que se atentamente ouvires e atenderes a minha palavra, todas estas bênçãos vos acompanharão. Nós não precisamos correr atrás das bênçãos, precisamos orar, é claro, precisamos buscar, sim, precisamos, mas não precisamos ficar correndo atrás de profeta, não precisamos ficar correndo atrás de pessoas para nos trazerem alguma palavra profética, porque você vê que o próprio Deus usou Jaziel aqui, porque quis usar. A gente precisa ser fiel, porque fidelidade atrai prosperidade e proteção. O rei Josafá, presta atenção, desde que ele assumiu o trono, nunca enfrentou uma guerra. Por quê? Porque o Senhor o guardava. E porque o Senhor guardava Judá? Porque ele era fiel. A fidelidade
é necessária em qualquer relacionamento. Ninguém quer casar com alguém infiel. Ninguém quer fazer negócios com alguém infiel. Ninguém quer ter amizade com alguém que não é fiel, porque sabe que vai levar rasteira no caminho, porque sabe que vai ser enganado, porque sabe que vai ser iludido. Ninguém quer conviver com alguém infiel. E a mesma coisa acontece com o nosso Deus. O nosso Deus, ele busca um povo fiel. Ele disse: se vocês forem fiéis, se vocês obedecerem, se vocês se afastarem de Baal, se vocês se afastarem de Acera, se vocês forem fiéis a mim, vocês vão ter todas as bênçãos atrás de vocês. Todas as bênçãos vão vos acompanhar. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Só que de repente, Josafá recebe uma terrível notícia. Ele soube que 3 povos estavam vindo ao encontro dele para guerrear e para tomar as terras que o Senhor tinha dado para ele. E quando você lê o capítulo 20 de 2 Crônicas, você vê que essa notícia pega Josafá desprevenido e deixa ele com grande temor. O que é temor? Temor é um medo com respeito, é um medo com dependência de Deus. O mundo não teme, o mundo tem medo, o mundo se apavora, mas o servo do Senhor pode até temer, mas ele sabe que no meio desse temor tem a manifestação de Deus na sua vida. Nós não somos robôs, nós somos seres humanos e a gente tem temores. Eu sei que eu estou falando para a gente aqui que tem temores, que tem situações que estão preocupando o seu coração, e isso não é pecado. Ter temor, temer, não é pecado. E quando a gente teme, é exatamente nesse momento que a gente descobre se realmente a gente confia em Deus ou não. Nós estamos sempre aqui no Grupo Rocha, orando, no Hora Nona, orando, clamando, pedindo, intercedendo, porque a gente sabe que a palavra de Deus diz que se a gente clamar, Ele vai nos atender. Se a gente bater, Ele vai abrir. Se a gente pedir, Ele vai atender. E você que tem orado, tem clamado, a vitória ainda não chegou, eu quero te dar uma grande notícia: o teu Deus ainda vive, e o teu Deus está ouvindo e recebendo a tua oração. Levanta a tua mão para o alto e diga: eu creio nessa palavra. Ele temeu uma notícia horrível, sabe por quê? Porque ele nunca guerreou, ele nunca entrou numa batalha, ele nunca entrou numa peleja. Então Josafá não tinha material bélico, ele não era forte no ferro, ele não era forte no metal. Ele temeu, porque se 3 povos estão se levantando contra mim, esses povos vão me vencer se Deus não entrar com providência, porque eu não tenho a menor condição de lutar contra eles. E quantos de nós nos chega diante do Senhor e diz: Senhor, se tu não entrares com providência, eu vou perecer? Quantos de nós entra na presença do Senhor para falar com Ele e dizer: eu não consigo sozinho? Hoje eu recebi no inbox do meu Instagram, um rapaz, ele mandou um áudio chorando, gemendo, soluçando e dizendo: pastora Leia, eu estou querendo me matar, eu quero tirar minha vida, porque eu sou homossexual, e eu sei que Deus não se agrada, e eu não consigo sair disso sozinho. Eu estou me sentindo angustiado, eu estou com vontade de dar cabo da minha vida. Irmão, se você ouvisse o áudio, você ficaria com misericórdia dele. E Deus ali me usou para ele, porque nós não estamos aqui para desesperar ninguém.
E eu levei uma palavra de vida, de ânimo para ele. E eu disse para ele: sozinho você não consegue não, mas confia no Senhor que Ele vai trazer a resposta para você. Uma simples palavra e faz com que traz paz para o coração das pessoas. Eu sei que tem gente que veio aqui hoje, está com a alma um pouco agitada, porque tem temores na sua vida, porque não sabe o que fazer. O que eu vou fazer, Senhor? Pois Deus manda dizer para você: aquieta o teu coração, porque eu sou contigo. Aquieta o teu coração, porque eu sou contigo. Já era para você ter perecido, mas você não pereceu ainda. No momento de Deus, Ele vai se levantar com a vitória para você. E eu gosto de fazer isso. Dá uma sacudida no irmão que está do lado e diga assim: olha, levanta essa cabeça, coloca um sorriso nesse rosto. Se ele não manifestou ainda, vai se manifestar, trazendo a sua vitória. Eu creio nisso. Eu creio nisso. São nesses momentos que a gente mostra em quem que a gente confia. Porque quando a gente está na maré alta, né, na maré boa, para que confiar? Se bobear, não vai nem para a igreja, nem ora, nem busca. Mas é num momento como esse, Josafá está dizendo: Deus, eu não tenho condição de lutar. E ele faz uma oração, irmãos, tão linda, que eu fiz um resumo da oração, que a oração é um pouquinho longa, mas depois eu te dou a oração de Josafá para você orar em casa. Ele chama a nação toda, preste atenção que coisa linda. Ele chama todos os cidadãos de Judá, todo mundo agora vai para o templo, velhos, homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, anciãos, todos na casa de Deus agora, porque nós vamos sacudir o trono de Deus com a nossa oração. Eu vejo o pastor Sérgio, pastor Denilson, os pastores aqui da igreja, pastor Ayof lá em Joaniza, conclamando a igreja para orar, e nem todos vêm. Você imagina o rei obrigar, porque Josafá obrigou: quero todo mundo aqui. E foi todo mundo. E chegando lá, ou Deus nos socorre, ou nós vamos perecer. A oração dele: Deus, tu dominas sobre todos os reinos, tu dominas sobre a terra. Se o Senhor quiser, acaba com os meus inimigos agora. Na tua mão há força e poder, não há quem te possa resistir. Olha só, uma oração elevando a grandeza do Senhor. Tu tiraste os moradores desta terra e deste esta terra para Israel, e nós edificamos a ti um santuário, um altar, e nós te dissemos: se algum mal nos sobrevier, nós nos apresentaremos nesta casa e clamaremos a ti, certos de que tu nos livrarás. Senhor, fizemos tanto bem para esse povo que se levanta contra nós, e esta é a paga que ele nos dá. Olha só, você já fez tanta coisa para pessoas aí, que essa pessoa agora se levantou contra você? Também aconteceu com Josafá. Essa é a paga que ele nos dá. Estão querendo tomar de nós a herança que tu nos destes. Em nós não há força para vencer esta multidão. Nós não sabemos por onde começar, nem como proceder. Porém, contudo, todavia, os nossos olhos estão postos em ti. E acabou a oração. Olha que oração forte. Ele não chegou lá assim: Deus, eu não aguento, ai Jesus. Não, foi uma oração de autoridade,
uma oração de confiança. Deus, ou o Senhor nos livra, ou nós vamos perecer. Quando ele acaba de orar, a Bíblia diz que o Senhor toma Jaziel em profecia, e diz para eles o que nós acabamos de ler: nesta peleja, vocês não vão precisar pelejar, porque esta peleja agora é minha. Segura na mão do teu irmão e fala assim: vai dormir em paz. Deus toma esta peleja para ele. Vai se divertir com teu marido, vai se divertir com a tua esposa, vai se divertir com teus filhos, vai tomar uma água de coco na praia. Aleluia! Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Essa peleja não é sua, essa peleja é minha. Diga comigo mais uma vez: essa peleja não é sua. 1, 2, 3 e já. Essa peleja é. Orações mudam sentenças, mudam diagnósticos, mudam decretos, laudos, diagnósticos, abre porta, fecha porta, restaura. Lá em Timóteo diz que a oração da fé cura o doente, e se ele tiver pecado, o Senhor perdoa os seus pecados. Não há nada que nos afaste do nosso Deus, não há nada que nos afaste do nosso Deus. É por isso que eu gostaria que você colocasse aqui, o tema dessa mensagem é, aleluia, o poder da oração. Coloca ali, o poder da oração. E eu queria que você perguntasse para quem está do teu lado: está orando, meu filho? Pergunta: como é que está a tua vida de oração, meu querido? Como é que está a sua vida de oração? Você quer vitória, mas não ora. Quer vitória, mas não congrega. Quer vitória, mas não lê Bíblia. Quer vitória, mas está de mal com o irmão. Quer vitória, mas faz pouco caso das coisas de Deus. Como é que você quer vitória? Esse homem está se humilhando debaixo da potente mão de Deus, porque é o único que pode trazer socorro para ele. Cada dia aqui a gente tem um testemunho de vitória, Deus entrando com providência. Domingo passado nós tivemos aqui a nossa querida diaconisa Silvia, trazendo um testemunho lindíssimo, a batalha na oração, né Silvia? Batalha de oração. Irmão, quem já ouviu essa expressão, batalha de oração? Levanta a mão. Vocês podem me dizer o que é batalhar na oração? É dar soco em alguém? É dar tiro em alguém? Não, fala para mim, porque está sendo gravado lá, e depois quando você assiste a live, você vê a igreja participando. Não vai me fazer passar vergonha, não. Né? O que é batalhar em oração, irmãos? Fala alto. Orar insistentemente, orar confiando, orar acreditando. Senhor, eu sei que tu estás comigo. Oração, o poder da oração. Mas eu pedi para botar e tiraram tudo. Irmão, sabe o que Deus disse? Preste atenção, que eu quero chegar na parte que eu mais gosto. Sabe o que Deus disse para ele? Ei, fica tranquilo, Josafá. A tua fidelidade atrai proteção. A tua fidelidade atrai prosperidade. A tua fidelidade atrai a minha presença. Eu estou contigo, eu estou na tua nação, eu estou na tua casa, eu estou na tua família. Eu quero profetizar que Deus é na sua casa, Deus é na sua causa, Deus conhece a tua dor, Deus conhece a tua necessidade, e nem sempre Ele responde assim. Quem entende, diga glória a Deus. Nem sempre Ele responde assim. Sabe por quê? Eu já percebi, é só você ler o Velho Testamento. Às vezes Ele demora a nossa ótica para responder, exatamente para ter a gente pertinho dEle.
Porque quando a gente recebe as respostas, sabe o que a gente faz? A gente vai para a praia. A gente não quer nem mais saber de ter comunhão com Ele. Olha só, irmão, que Deus é esse, que Deus maravilhoso é esse, que quer a nossa presença. Às vezes a gente tem amigos que não fazem nada por nós. Não é verdade? A gente faz aniversário, não lembra da gente. A gente está passando por um momento difícil, nem liga para a gente não pedir ajuda, né? Tem muita gente assim. Mas o Deus que criou o céu e a terra é um Deus que espera que a gente procure por Ele. Essa guerra, preste atenção, para a gente entender alguns detalhes. Essa guerra, na verdade, ela era de Josafá, sim. Ele viveu todo o tempo em paz. De repente, inimigos se levantam querendo tomar a terra que Deus deu para ele. E Deus estava permitindo que aqueles inimigos se levantassem. Se ele tinha proteção, por que essa proteção falhou agora? Por que essa proteção falhou para Josafá? Quando você abre o capítulo 20, o capítulo 20 começa com a seguinte sentença: e sucedeu que depois disso, as nações, os povos, as multidões se levantaram contra Josafá. Então, o que aconteceu antes para que os povos se levantassem contra Josafá depois? Aí você vai ler o capítulo 18 e o capítulo 19, e você vai ver que o que Josafá fez, que afastou a proteção de Deus da vida dele, é que ele se tornou parente de Acabe. Quem era Acabe, pastora Leia? Inimigo de Deus. Quem era Acabe, pastora Leia? Casou com Jezabel. Quem era Jezabel, pastora Leia? Sacerdotisa de Baal. Foi ela que trouxe a idolatria para dentro de Israel. E agora, a filha de Josafá se apaixona pelo filho de Acabe e eles se tornam família. Ali no capítulo 18 diz: tinha Josafá riquezas e glória em abundante, mas ele se aparentou com Acabe. E Deus não gostou disso. A Bíblia diz que não há maldição sem causa. É por isso que a gente precisa todas as manhãs dizer: Senhor, traga à minha mente o que eu possa estar fazendo que está entristecendo o seu coração. Fala para mim, me mostra, meu Deus. Porque Josafá perdeu a proteção de Deus. Não é porque Deus quis se afastar, não. É princípio. A colheita vem mediante a sua semeadura. Se você obedece, a bênção acompanha. Se você desobedece, a maldição atinge. Isso no Velho Testamento, isso no Novo Testamento. Isso é princípio. A gente não é fiel, a gente não busca, a gente não se importa com ele. Dá mais atenção para os inimigos dele do que para ele, e quer a proteção dele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você se aparentou com Acabe e fez aliança com ele. Irmão, esse negócio de se aparentar, eu não era parente de Reinaldo, agora sou, aleluia. Né? Meu filho se apaixonou pela filha do Reinaldo e da Denise. Eles se casaram, tiveram o Asaf. Agora a gente é tudo família. Eles têm que me aturar e eu tenho que aturar eles. Sim ou não? Somos parentes. Ainda bem que eles são bons. Pior é quando a gente se aparenta de alguém que, oh meu Deus, sangue de Jesus tem poder que a gente não consegue nem olhar, não é verdade? Mas ainda bem que eles são uma bênção. Se aparentou. E mais, Josafá tinha intimidade com Deus, mas Acabe não. E Acabe, ele está entrando em batalha com o rei da Síria. Ele está querendo tomar as terras de Ramote de Gileade, que era dele, que a Síria tomou, e agora ele quer pegar de volta.
Mas se ele for sozinho, ele não vai com a proteção de Deus. Aí o que ele faz? Chama Josafá. E diz assim: Josafá, vai comigo para a guerra, porque se você for, Deus vai com a gente. Olha só. Aldaísa é amiga de uma pessoa que não gosta de Deus. E essa pessoa que não gosta de Deus está numa confusão. Aí ela vai e chama a Aldaísa para vir para a confusão com ela, achando que Deus vai entrar na confusão. E olha para quem está do teu lado e diz assim: Deus não vai entrar nesse baralho. Deus não vai entrar nisso não. Deus não vai entrar, não está entrando porque você quer. Teve uma jovem aqui da igreja, que ela saiu daqui com raiva de mim e do pastor Sérgio. Porque tinha uma família, estava com um problema sério aí, financeiramente falando. A igreja já tinha os abençoado e ajudado de várias maneiras. Só que agora não estava mais ajudando, porque descobriu algumas coisas. E aí ela ficou com raiva. E aí ela começou a dizer: pastor Sérgio e pastora Leia, não ajuda os membros da igreja. Só quem é membro daqui sabe o quanto que essa igreja abençoa todo mundo. Aí ela quis dar uma de boa samaritana, pegou dinheiro emprestado e emprestou para essa pessoa. E essa pessoa estava devendo para a agiota. Ela não pagou. Aí essa irmã se meteu no rolo da outra. Agora os agiotas estavam atrás do membrozinho aqui da igreja. Entra no perdido dos outros para você ver o que vai acontecer. Tem relacionamento que para nós é amizade, para Deus é armadilha. Então a gente tem que tomar cuidado com os amigos que a gente traz para dentro de casa, que traz para dentro da nossa vida. A gente tem que tomar cuidado. Acabe estava com interesse. Ele não gostava de Josafá, porque quem não é crente não gosta de crente. Quem gosta lá dos capeta não gosta de crente. Ele queria a presença de Josafá para poder trazer a presença de Deus. Tem gente querendo andar com você só para ter as benesses de Deus, porque você é abençoado e você transborda a bênção, sim ou não? Josafá disse para Acabe assim: ó, sou teu amigo como tu és meu, ingênuo. Teus inimigos são meus inimigos. Eu vou para a guerra contigo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: tem profeta na casa? Vai prestando atenção aí para você não ser enganada, bobinha. Tem profeta na casa? Acabe disse assim: tem. Manda chamar os profetas. Aí Josafá falou assim: devemos descer a guerra ou não? Aí todos os profetas de Acabe disseram assim: olha, vai, porque vocês vão voltar com vitória. Só que Josafá, um homem de Deus, tem discernimento. Ele disse assim: esses profetas aí são tudo de Araque. Não tem um profeta do Senhor na casa? Aí Acabe disse assim: tem um aí chamado Micaías, mas esse homem só profetiza contra mim. É claro, não agrada a Deus, adora Baal, casado com Jezabel, aquela feiticeira. Ele só profetiza contra mim. Josafá falou assim: manda chamar ele. Quando Micaías chega e Acabe diz assim: devemos ir para a guerra ou não? Ele diz assim: ó, se for, não volta. Eu vejo Israel, Judá, Jerusalém disperso como ovelha sem pastor. Se for para a guerra, não vai voltar. Aí Acabe diz assim: não estou dizendo que ele atrapalha meus planos, tudo. Faz o seguinte: pega esse homem, joga no calabouço e sustenta ele com água e pão, e ele vai ficar lá preso até eu voltar. Micaías, com a autoridade de um homem cheio da unção de Deus, olha para o rei. Podemos perder a cabeça. Ele diz assim: se o Senhor voltar, Deus não falou pela minha boca. Josafá, ouvindo tudo isso, mas para agradar o compadre, esqueceu da palavra profética e foi para a guerra. Porque tem gente
que quando já está decidido a pecar, nem o céu convence ele do contrário. Tem gente que quando quer pecar, pode vir profeta, pode vir arcanjo, pode vir serafim, pode vir querubim, pode vir o que for, que ele vai para a lama. Segura na mão de quem está do teu lado e fala assim: se você for sábio, você vai ouvir a palavra. Não se associe com quem é inimigo de Deus. Não se associe com quem zomba de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Josafá vai para a guerra, junto com Acabe, sabendo que Deus falou, não vai voltar. Chegando lá, o rei da Síria disse: não quero ninguém, eu só quero a cabeça de Acabe. A minha guerra não é contra Judá, nem contra Israel, a minha guerra é contra Acabe, porque abusado, quer tomar de mim o que é meu por direito, e eu quero a cabeça de Acabe. Acabe era falso, era covarde, se escondeu, e quem é que ficou ali como refém? Josafá. O povo pega Josafá, e quando vai matar Josafá, Josafá grita o Senhor, e o Senhor o livra. Foi liberto porque gritou o nome do Senhor. Não era nem para estar lá. Se o Senhor não tivesse misericórdia, ele também não voltava. Existem ambientes que crente não deve estar. Existem amizades com as quais o crente não deve ter. Existem situações que o servo do Senhor tem que se afastar, para não prejudicar a sua vida, para não prejudicar a sua família, os seus negócios, os seus sonhos, os seus projetos. Sabe o que aconteceu na guerra? Acabe morreu. Deus falou: não vai voltar, é melhor não ir. Se for, não vai voltar. Acabe não voltou. Josafá voltou porque ele gritou e disse: eu não sou Acabe, eu sou Josafá, Senhor, me liberta. E o Senhor livrou ele. E ele volta para casa. E quando ele vai chegando em casa, vem o profeta Jeú ao encontro dele. Irmão, essas histórias são maravilhosas. Elas nos ensinam a viver. Eu costumo dizer que quando a gente está pregando, é a mesma coisa que está operando. Sim ou não? Quando você fica pulando, gritando, falando, você não é operado. Fala para quem está do teu lado: quem está na mesa sendo operada está anestesiado. Fala para ele: está anestesiado, está ouvindo, está recebendo a cura. Meu Deus do céu, que história é essa de fidelidade? Deus é fiel para conosco, ainda que nós sejamos infiéis. Deus ama a gente, Deus ama a nossa casa, Ele tem um plano, um projeto traçado para cada um de nós. Se nós vivermos de acordo com a vontade de Deus, se pelo menos a gente vacila, mas a gente reconhece, a gente não perde as bênçãos do Senhor. Então, agora o Josafá volta para casa, Martinha. E quando ele volta para casa, coração batendo forte, era para eu ter morrido, mas eu não morri. Quando ele chega em casa, quem é que vem ao encontro dele? Profeta Jeú. Imagina a cara dele. E olha o que o profeta diz, tomado pelo Espírito de Deus: por que tu foste ajudar o ímpio Acabe numa peleja que nem era sua? Por que tu amas Josafá, aquele que aborrece o Senhor? Eu poupei a tua vida, porque tu sempre foste fiel, e porque tu levaste o povo a me buscar. Mas, contudo, porém, todavia, não te pouparei da multidão que vai se levantar contra ti para tomar as terras que eu te dei. Deus perdoou,
mas não livrou da consequência. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus perdoou, mas não livrou das consequências. Agora, a gente vai lá para o capítulo 20, e é o que a gente estava falando aqui. Essa multidão se levantou. E Deus disse o quê? Vai se levantar uma multidão, e porque você não me obedeceu lá atrás, eu não vou te proteger mais. Vai vendo que Deus maravilhoso é esse. Porque quando Josafá vê que 3 povos inúmeros, fortes, com o poder bélico, com o poder dos metais e dos ferros, ele se levanta contra Josafá, aí o Josafá faz o quê? Reúne a nação toda na casa do Senhor e diz assim: vamos orar, porque só tem uma coisa que vai nos livrar, é a mão poderosa de Deus. E quando ele faz aquela oração linda, Deus se quebranta, porque Deus não está interessado no nosso dinheiro, no nosso talento, nem na nossa beleza. Deus está interessado no nosso quebrantamento. Um coração contrito e quebrantado, um coração quebrado, amassado. O que é isso? Disponível. Deus, eu errei, me perdoa. Segura na mão do teu irmão e fala assim: tu vacila de vez em quando, e eu também. Fala para ele, bate a mão aqui, tu vacila, e eu também. De vez em quando a gente dá umas vaciladas, mas se você apresentar ao Senhor um coração contrito e quebrantado, Ele vai pegar as tuas guerras e as tuas pelejas e vai dizer: eu disse que não era minha, mas agora é minha por causa da tua fidelidade. Por causa da tua, meu Deus, que Deus. Vamos mandar um beijo para ele, 1, 2, 3 e já. Por que eu estou aqui? Por que você está aqui? A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Você pecou, mas você se arrependeu. Você abandonou o pecado, alcançou misericórdia. Você chegou e disse: Senhor, eu não devia ter feito isso, Senhor, me ajuda. Foi o que eu falei para aquele jovem: Deus está vendo o desejo do teu coração. Você ainda não conseguiu largar o teu vício, assim como tem gente que não largou o cigarro, não largou a bebida, não largou as cocaínas aí, não largou ainda a prostituição. Eu gosto aquela locução nominal que diz assim, até que cheguemos. Eu gosto dessa frase. O apóstolo Paulo disse assim, eu não sei se já alcancei a perfeição, mas uma coisa eu sei e faço: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, até que nos tornemos varões perfeitos. Segura na mão do teu irmão, fala para ele assim: olha, você está num processo, meu filho. Você está num processo. Às vezes hoje você cai, amanhã levanta, o coração dói, porque é muito ruim a gente errar, a gente vacila. Josafá vacilou, mas ele se arrependeu, e quando a gente se arrepende, Deus nos recebe de braços abertos, e Ele guerreia as nossas causas. Sabe o que ele falou? Deixa eu terminar bonito. Ele disse assim, essa peleja não é mais de vocês, eu disse que não ia proteger, mas eu vou proteger. Mas que Deus é esse, que uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra? Ele não disse que ele não se arrepende? Isso são maneiras de entender. Esse se arrepender de Deus, Deus sempre volta atrás, diante de um coração contrito e quebrantado. Ele não despreza. Aí ele diz assim, olha, eu estou tomando essa guerra para mim, mas vocês têm que me obedecer. Senhor, eu faço o que o Senhor quiser. Toma posição.
Porque sem posicionamento não tem livramento. Ou você se posiciona como eu quero, ou você vai ficar sozinho. Tem muita gente hoje que o Senhor me livre de ser assim, que é bênção de Deus, mas não quer se posicionar. Tome posição e veja o livramento. Só pode ver livramento quem se posiciona. E hoje a gente se posiciona como um adorador de verdade. Mas lá nos dias de Josafá, olha qual foi o posicionamento de Deus. Deus disse para Josafá: Josafá, vocês vão fazer o seguinte: os músicos e cantores vão na frente, os soldados armados vão atrás. Epa, já começou a ficar esquisito. Como é que pode os armados ir atrás e cantores na frente? Se quem estiver do outro lado atirar, vai matar os músicos. Mas os músicos estão revestidos da glória de Deus. Olha aqui, olha o que Deus quer. Deus não quer que essa peleja seja ganha com arma. Deus quer que essa peleja seja ganha com louvor. É com adoração. Meu Deus, que coisa linda. Na frente, os músicos e cantores. E atrás? Atrás, os homens armados. E atrás? No meio vai a arca do Senhor, que é a presença do Todo-Poderoso. E lá atrás, quem vai? Lá atrás vai Antônio, Conceição. Lá atrás vai o pastor Gilvan. Vai os irmãos, o povão cantando. Os guerreiros se para grande luta. Irmão, você imagina o povo cantando, a arca do meio, os soldados, o louvor na frente. O Senhor disse assim: é desse jeito que eu quero que vocês vão para a guerra. Vocês não vão vencer. Eu falei que essa guerra é minha. E guerra para eu vencer tem que ter adoração. Eita! Quer que Deus lute por você? Comece a abrir esse bocão lindo que você tem. E comece a adorar, comece a cantar. Levar louvores para Deus. Adorar aquele que é digno de toda honra e de toda glória. E ele ainda disse mais. Ele disse assim: olha, amanhã vocês vão descer a ladeira de Ziz. Amanhã, dá para você articular esses maxilares e dizer 3 vezes essa palavrinha amanhã? 1, 2, 3 e já? Amanhã. Mais uma vez? Amanhã. Mais uma vez? Amanhã. Quer dizer que não é hoje? Não é hoje? É quando? Amanhã. Quer dizer que se sair hoje pode acontecer alguma coisa ruim, sim ou não? Amanhã. Ele está dando a direção, porque quem anda com Deus tem direcionamento. Ele está dando direção. Vocês vão descer a ladeira amanhã, sabe por quê? Porque hoje eu vou fazer os inimigos subirem a ladeira de Ziz. Eles vão subir, vocês vão descer. Eles vão subir hoje, vocês vão descer eles vão subir amanhã e meu Deus. Eles vão subir hoje e vocês vão descer amanhã. Respeita o que Deus está dizendo. Porque enquanto o povo se preparava, Deus lutava contra os inimigos. Se Josafá desse fora da hora, talvez morresse junto dos inimigos. Tem livramento nessa peleja. Tem livramento nessa peleja. Obedeça a voz de Deus. O temor de Josafá já está indo embora. Ele já nem está mais lembrando que estava com medo, porque ele está vendo Deus trabalhar. E eu peço para que Ele abra os teus olhos, para que você veja o quanto Ele está pelejando por você e pela sua família. O que acontece é que hoje, quando o povo subiu a ladeira, Deus acabou com todos eles. E no dia seguinte, quando o povo de Deus desceu, só encontrou cadáver e despojos. Tem bênção de Deus para você nessa guerra. Abra os teus olhos. Se você for fiel ao Senhor, Ele vai permanecer fiel a você. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Venceram na oração, venceram no louvor,
venceram na confiança, venceram no relacionamento. Irmão, como tem gente hoje fazendo campanha, quinta da vitória, segunda da vitória, terça da vitória, quarta da vitória, sexta da vitória, mas é só nesse dia que vão para a igreja, só nesse dia que buscam a Deus. Não buscam a Deus, buscam bênção. Mas quando a gente tem intimidade com Deus, que é isso que Ele quer, a Thaísa cantou aqui, eu não quero religiosidade, eu quero intimidade, eu quero relacionamento. Josafá deu mole, vacilou, eu também dou mole às vezes, você também vacila. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Mas quando a gente se quebranta e reconhece que a nossa vitória vem dEle, só Ele pode me dar uma vitória nessas circunstâncias, então a vitória vem. Adão também vacilou, e nem por causa disso nós ficamos sem salvação. Deus providencia tudo na hora certa. Hoje Jesus é a solução e a salvação das nossas almas. Adão pecou lá atrás, trouxe o pecado para o mundo, mas Jesus trouxe a salvação. Jesus trouxe a redenção. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Aleluia. Eu não sei qual é o seu temor, eu só sei que Josafá aprendeu: eu não vou fazer aliança com quem é inimigo de Deus. Eu vou tomar cuidado com as minhas amizades e com os meus relacionamentos, porque muita gente lá fora que tem intimidade com Baal, quer a minha presença só para desfrutar das bênçãos que caem da minha mesa. Você tem que tomar cuidado, porque o que Jeú falou é muito forte, quando ele diz: por que foste ajudar o ímpio Acabe, se essa peleja nem era sua? Está tomando a dor de gente que não tem nem intimidade com Deus, e que pode passar uma perna em você. Toma cuidado. Quem obedece, quem ouve a palavra, nunca fica sem direcionamento.